Vamos falar de antiguidades mais antigas. Ele é arqueólogo e vai falar sobre curiosidades dos tempos de Cristo. Rodrigo Pereira da Silva, venha para cá. Eu tô vendo que você trouxe uma... Que bonito isso. Eu tô vendo que você trouxe uma série de antiguidades, antigas, inclusive. Sim. Fala um pouquinho, deixa eu mostrar o seu livro antes daqui. Escavando a Verdade, Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia, pela editora... Casa Publicadora Brasileira. Fala de novo? Casa Publicadora Brasileira. Mas que voz impressionante. Isso é uma voz... Hein? Se tiver um emprego aqui... Nossa, claro. Isso é uma voz dos tempos de Cristo ainda. Deus, você dava um bom Deus para falar. Não dava, não? Não, só a voz. Ninguém ia resistir se eu usasse meus poderes para o mal, então é melhor, né? Tcharam! Quando é que surgiu o seu interesse aqui pela arqueologia? Coincidentemente, até você anunciou que um dos grupos que estão aí é o pessoal da FAI. Eu estava fazendo doutorado em teologia lá. Então, quando a gente foi para Israel a primeira vez, eu comecei a me empolgar pela coisa e depois eu fiz uma especialização na Universidade Hebraica. Fiz o curso ali. Depois que eu terminei o doutorado, eu fiz um pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews. E gostei da área. Fiz as escavações em Israel, na Jordânia, no Sudão. E agora, recentemente, encantado aí, eu fui para a USP e estou terminando o meu segundo doutorado em arqueologia clássica lá. É uma área fascinante, viu? Eu vou explicar esse xixi, pra você não ficar assustado. Não, eu não estou assustado. Aqui nada mais me assusta. Caneca falar comigo, eu respondo. Esse xixi é o seguinte, tem alguns alunos aqui do NASP, lá de onde eu dou aula, e tem essa malícia que eles falam que gostaram. Shhh. Então faça um shhh pro Jô. É isso aí, viu? Então fica assustado. Não, tá explicado, bonito. Isso aí. Mas é legal isso. Tem uma profundidade nisso aí. Parece um aplauso, não sabe? Que em Fortaleza o pessoal aplaude assim no meio do espetáculo. Quer ver? Façam isso aí, olha aí. Não é bonitinho? Para não atrapalhar o espetáculo. Aplaudem no meio do espetáculo. Mas, então, escavando a verdade. Mas você trouxe uma série de objetos aqui que datam dessa época? Alguns até, sim, a maioria é do tempo de Cristo. São os 2 ou 3 que são mais antigos. Apenas esclarecendo, Jô, essas peças, porque quem está assistindo, não é uma questão de colocar uma picareta e ir até Tel Aviv e fazer buraco e trazer. Essas peças fazem parte do Museu de Arqueologia do NASP, tem autorização do governo de Israel para estar no Brasil, não é nada clandestino, e com exceção de uma, todas as outras são originais. Só uma que é cópia, que é réplica. Alex, faz um favor, vem aqui atrás e vai passando para mim, para eu ir falando. Cuidado para não quebrar esse troço. Tudo bem. Hein? Aqui, por exemplo, essa está até com isso é o numeral que a gente tem lá, exatamente, do museu. Eu pensei que era preço. Isso aqui de que época é? Isso aqui é do tempo de Cristo e faz parte com esse aqui. Por quê? Vou colocar junto com a sua canequinha. Não, pode botar. Posso botar aqui? Seguro. Tá. Pronto. Isso aqui é caneca para servir vinho. Então, quando o pessoal falou da Santa Ceia de Cristo, você colocava o vinho aqui e bebia aqui. O curioso é que as pessoas bebiam no mesmo copo. Era uma questão de confraternização. E comiam também no mesmo prato. Não tinha um para cada um? Não tinha um para cada um. Aliás, eu passei uma situação no Sudão, quando eu estava com os beduínos ali. Eu fiquei 15 dias com eles no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara. E na hora de comer, ele trazia a comida e só um prato, sentava no chão. E todo mundo comia com a mão. Com a mão. E é ofensivo se você recusar comer com o outro. Porque no deserto a comida é rara. Então, oferecer água, comida para alguém, dizer que você gosta muito daquela pessoa. Puxa, eu acho graça a isso que tem muitas civilizações, muitas tribos, etc., onde é ofensivo qualquer coisa que você fala que não quer, né? Exatamente. É porque come aqui esse vômito. Não, obrigado. Então você não... É verdade. Você realmente é contra a nossa cultura. Exatamente. Você não está comendo um vômito tão bem lambido? Já sei, tá achando velho. Vou fazer um para você agora.
Eu fiquei até preocupado com o que tem aqui dentro, viu, depois dessa. Não, fica tranquilo. Agora é engraçado porque como é que se chama isso aqui? Esse é como se fosse uma ânfora, uma né? ânfora, uma ânfora, né? para colocar vinho. O cara quando pega já pensa que está bêbado, porque ela, olha só, ela não para quieta, fica... Interessante, quase todas têm essa base, sabe por quê? Eles fixavam no chão para manter conservada a bebida. Não tinha, na época, claro. Geladeira e tudo mais. Aí servia aqui. Servia aqui e todo mundo, o anfitrião primeiro bebia e todo mundo bebia junto. Exatamente. Quer dizer, os anfitriões tomavam a baba do primeiro. A baba do primeiro. Agora, o cara queria sempre ser o primeiro. Opa, primeiro eu. Uma curiosidade que ainda tem até hoje. Quando a pessoa roubava, fazia alguma coisa, que eles cortavam a mão, porque tem uma coisa. Se alguém estiver no Oriente Médio, jamais estenda a mão esquerda para um muçulmano, por exemplo. Porque a mão esquerda é para limpar o corpo. A direita é para tocar na comida. Então, se alguém roubasse, fizesse qualquer coisa assim, eles cortavam uma das mãos, porque ele seria obrigado a tocar na comida com a mesma mão que limpava o corpo. Se tornava nojento comer com ele. Ele ficava excluído. Então, essa questão de cortar as mãos tinha essa exclusão. Enquanto estava todo mundo comendo junto, exclusão lá. Da mão, né? Sim, já duas... Matéria de exclusão. Exatamente. Se roubasse muito, eram as duas mãos. As duas mãos. Se estuprasse? Bom, nem se fala. Agora, imagina essa lei... Hoje aqui, no Brasil. Né? Imagina essa lei aqui dentro. De maneta circulando. Enfim. Bom, aqui o que mais? Vai passando para mim, Alex. Bom, aqui nós regressamos bastante. Já que você perguntou o tempo. Essa é a réplica que eu trouxe, a única cópia, o resto é original. Que coisa interessante. Uma carta de 4.000 anos. Isso é o período que a gente chama período do bronze, em arqueologia, data anterior ao ano 1200 a.C. Essa é uma cópia, no original, de como seria uma carta nos tempos de Abraão. E esse é um envelope. Eles colocavam e estavam juntos. Agora, já que eu mostrei isso, é interessante que esse aqui é original. Esse é original, é um recibo da mesma época. A venda recibo? Recibo. Para bater imposto de renda. Sério. Esse é de Ur, dos caldeus, época de Abraão. Eles doavam para o templo vaca ou algum animal para sacrifício. Então, o sacerdote, o patese, fazia o recibo e ele guardava para bater em imposto de renda que já existia em Ur dos caldeus por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Isso aqui, o que? Isso aqui esse aí é sumeriano. Em sumeriano, mas não é, isso aqui não é um recibo de imposto de renda. Não, isso é uma carta comercial. Se esse fosse um recibo de imposto de renda, isso aqui só negava. Só negava. Você vê um é recibo, outro é uma carta. E fora o envelope. E aqui é... O envelope. Então colocava e lacrava com um selo e a pessoa que recebia tinha certeza que ninguém leu antes dele porque estava lacrado. Você só abriu uma vez. Aqui, Alex, pega mais umzinho, obrigado. Essa é uma lâmpada... Olha o recibo. Esse é um recibo, também em sumeriano. E esse é autêntico? Esse é autêntico, esse é original. Você achou numa escavação? Ou não, esse foi doado pelo professor Paulo Borck, que nós até demos o nome do museu para ele, da coleção dele. Na verdade, do que a gente escava, não dá para trazer. E são peças que já foram escavadas e o governo doa, ou no caso desse aí foi uma coleção particular. Aqui o que é? Essa é uma lâmpada dos tempos de Cristo. Colocava o azeite nesse buraco maior, aqui, azeite de oliva. E aqui o que é? Um pavio? Aí era o pavio, acendia e iluminava a casa. Então, quando Cristo fala na Bíblia, vós sois a luz do mundo, ele estava se referindo a isso aí. Quando compara a Bíblia, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, numa época de plena escuridão, não havia energia elétrica, isso aí que salvava a situação das pessoas. Me explica, tinha um lâmpada, isso aqui se chamava lâmpada. Lâmpada. Tinha maiores do que essa? Tinha algumas maiores. As lâmpadas, inclusive, mudam de época para época. As lâmpadas nos ajudam em datação, na seriação. A lâmpada do tempo de Cristo é diferente da lâmpada do período grego de Alexandre o Grande. Que já era mais... Alexandre está antes, 300 anos. Mas já era maior? Não. Até as maiores, por incrível que pareça, eram do período da Idade do Bronze. Eu não trouxe nenhuma aqui, mas elas eram desse tamanho. Agora, havia aquelas tochas também, maiores, mas lâmpadas mesmo, no máximo desse tamanho assim, não mais do que isso. O que se usava nas tochas? Nas tochas também, às vezes usava, depende do local. Em muitos lugares usavam azeite de oliva. Porque, por incrível que pareça, ele mantém a chama. Nos lugares como o Iraque, por exemplo, eles já usavam betume e material de petróleo que era inflamável e já era usado desde a época da Babilônia Antiga para, por exemplo, fazer argamassa para tijolo ou para também manter as lâmpadas funcionando. O negócio E as tochas, eu fico muito impressionado. Quanto tempo uma tocha continuava acesa? Geralmente não era muito tempo, não, porque a tocha era mais para iluminar um caminho rápido, né? Isso era mais para uma casa e havia uma coisa interessante. Não havia muito a vida noturna que nós temos hoje. As pessoas dormiam cedo. Quem estava de noite ou eram ladrões, ou eram soldados,
dificilmente você tinha um cidadão comum de noite. Ou se fosse uma festa, um part-time, isso acontecia no palácio, não havia, as tabernas eram poucas, não havia muita proibição disso. Tinha horário de verão na época, não? Não, o horário de verão foi inventado por Abraham Lincoln, né? Não, desculpa, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Você falou o negócio do horário noturno, o que obrigava um pouco as pessoas a serem mais diurnas é exatamente o negócio da iluminação. Exatamente, né? Era muito perigoso. No Saara eu senti isso. E também não apagou a luz, escurece, não tem nada você não vê nada, porque aqui por mais que apague a luz, teve um blackout no bairro, mas as outras casas são iluminadas. Você vê um pouco e tudo. Ali não, só se houvesse uma lua cheia. Fora isso, não se via nada. E o céu 5 vezes mais estrelado foi a oportunidade que eu vi lá no Saara. Quer dizer, quem tivesse um horário destrambelhado, como eu, que dorme tarde e acorda tarde, ia ter que ficar lendo a luz de candeeiro. De candeeiro, de lâmpada. De lâmpada. Vamos lá, vamos em... Aliás, também aproveitando você aqui, já pulando de época, na Idade Média usavam muitos arqueiros famosos, arqueiros ingleses que usavam o arco longo, né? Com isso ganharam todas as grandes batalhas, mesmo sendo inferiorizados em número. Tinha um negócio das setas incendiárias. O que passava ali na ponta da seta? Eu sei que enrolavam com pano, mas passavam o quê também? Betume? Geralmente betume, eu ia falar isso. Geralmente era o betume. Eles traziam betume, só que na região do Oriente Médio não havia muito as setas incendiárias. Não, eu sei não. É mais na Europa, especialmente no período das cruzadas. Exatamente. Especialmente no período das cruzadas. Aí sim, aí eu tenho que voltar para o Oriente Médio, porque as cruzadas faziam isso, né? Passavam betume, aquele óleo ali, e às vezes também óleo fervente que eles jogavam. Tanto é que as cidades, as portas nunca eram assim, elas sempre faziam um L, para dificultar a entrada, por exemplo, de um ariete, alguma coisa assim. Agora, uma coisa que eu soube histórica é que o famoso Ricardo Coração de Leão, né, foi rei da Inglaterra, líder de uma das cruzadas, líder dos cavaleiros ingleses, era gay, tinha caso com o rei da França, com o Filipe. Foram para as cruzadas para ficar namorando lá em paz, porque... Mas eu posso ele era terrível. Mas eu posso falar um comentário que um amigo meu que mora em Londres falou? Não. Ele falou que quando ele chegou em Londres, ser gay era uma coisa não aceita. Depois passou a ser compreendido, respeitado. Ele falou, vou embora antes que se torne obrigatório. Parece assim, eu respeito os homossexuais, é claro, mas parece que hoje todo mundo que é inteligente tem que ser gay, né? Então, tem alguns então, autores... Eu tô fora de época, então. Vai ver que eu sou burro. Deixa eu te falar. Não, eu fiquei impressionado com o negócio do Ricardo Coração de Leão. Não é pelo negócio dele ser gay, é de ir para fazer as cruzadas para poder namorar em paz com o rei Filipe. Brigaram, o Filipe voltou e ele ficou... E havia uma crueldade na época que ele chegou a incendiar uma mesquita cheia de gente para matar... Queimou uma multidão dentro de uma mesquita e para ele tudo bem. Aquilo não contava porque eles eram... infiéis, infiéis, na verdade, eles atribuíam. Os infiéis, os muçulmanos que atribuíam o título de infiéis aos cristãos. Exato. Mas, enfim, eles não consideravam nem que eles tinham... O Papa permitia, né? Sim, nossa, se você visitar... Você com certeza visitou os museus da Inquisição da Idade Média, são coisas terríveis. O que é isso aqui? Isso aqui é um espelho. Nossa! Olha como está nítido. Na verdade... Espelho meu... Essa parte esverdeada é porque o bronze, com o tempo, ele adquire essa cor esverdeada pelo característica da velhice, né? Só que o espelho, na época, ele era um bronze polido. E curioso que a Bíblia, quando Paulo fala assim, em Coríntios 13, aquela passagem bonita, o amor é a maior das virtudes, ainda que eu tivesse o dom de falar o idioma dos anjos, de todos os homens, se não tiver amor, nada servirá. E no final ele fala, hoje contemplamos a Deus por um espelho, obscuramente, mas então o conheceremos como eu sou conhecido. Quando a gente lê a Bíblia, se eu contemplo a Deus por um espelho, o espelho é nítido. Na época, não. Era um latão, um bronze. Então, você via um rosto, mas não muito claro. Então, por isso que ele compara. Hoje, a visão que nós temos de Deus é uma visão distorcida. Essa era a ideia do espelho. Então, quando a gente pega no passado aquela questão da ninfa, que se apaixonou lá pelo... Fugiu o Narciso, que ele se contemplava na água para ter o seu reflexo melhor, porque o espelho não era o suficiente, é por causa dessa realidade. Embora no primeiro século a.C. você já tenha a primeira invenção do vidro, mas espelho mesmo é do período bizantino em diante, até por volta do século VII, VIII, ainda é latão ainda que usava. Sempre latão? Sempre latão. Alex, vai passando
Esses aí têm um significado... Os famosos cravos. Pregos romanos. Inclusive, alguns usados em crucifixão. Mas está lavado e tudo, né? Sim, sim. Aliás, uma coisa curiosa dos judeus, é difícil nós acharmos pregos de crucifixão. Só houve um crucificado até hoje que a ossada dele foi encontrada. O judeu guardava o sábado e na Mishnah dizia que apenas 3 coisas o judeu podia carregar no bolso de sábado, nem dinheiro poderia. A Mishnah é uma tradição judaica posterior à destruição do templo no ano 70. Então, as 3 coisas que ele podia carregar por superstição. Um ovo de gafanhoto, óvulozinho de gafanhoto. Ovo de gafanhoto. Um ovinho de gafanhoto ou um dente, segundo uma versão da Mishnah, de raposa, ou então, segundo o outro, de burro. E a terceira coisa que ele poderia carregar no bolso seria um prego que crucificou alguém. Agora, a crucificação ou crucifixão era utilizada só para castigos políticos, né? Tinha que envolver política. Não, nem sempre. Também ladrões. Ladrões eram condenados à morte por crucifixão. Tudo bem, mas ladrões que agiam contra os romanos. Tinha sempre um envolvimento político no sentido de que eram ladrões que agiam contra o Império Romano. Na verdade, a crucifixão foi aperfeiçoada pelos romanos, mas não inventada por eles, né? Os cartaginenses já usavam. Antes deles, no Império Assírio, você tem um empalamento. Na verdade, no período de Cristo, era mais difícil dizer que cultura não crucificava. Os judeus eram uma exceção. Agora, tinha muito crucificado, né? Sim, sim. Agora, e também o seguinte, pelo que se sabe hoje, parece que só um cravo foi utilizado no caso de Cristo. Exatamente. Só nos pés embaixo. Não, nas mãos não amarravam. O problema é que a cultura popular pensa na palma da mão. Não, e é no pulso. Né? Exatamente. Alguns estudos, o corpo rasgava. Alguns pensam que seria aqui ou no pulso, aqui onde firmava. Então, 2 cravos. E no pé, você poderia ter um cravo atravessando os 2, um de cada. A Bíblia não fala quantos eram os cravos. Essa questão de 3 cravos é mais uma questão teológica posterior da Idade Média, para significar a Trindade. Como tudo sobre a época, né? Tudo firmado ou em Paulo ou na Idade Média, né? Exatamente. História dos santos. E também o comércio, imenso comércio que havia sobre as relíquias. Não, isso foi terrível. Frederico o Sábio, que era da Prússia lá, Frederico o Sábio, ele tinha muitas peças, e até tem um autor que chega a ironizar contando uma fala de Lutero, que Lutero, quando estava dando aula, dizia que havia tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você podia encontrar 15 dos 12 apóstolos. Ô, William, chama a vinheta que nós vamos continuar aqui, que ainda tem muita coisa para mostrar. Alex, desculpa estar te utilizando aqui. Solta lá a vinheta.